irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça hoje e todo sempre. Para nós, uma alegria muito grande podemos estar lançando mais um livro, Chico Xavier, Um Coração a Serviço do Amor. Falar de homens dessa magnitude ainda é um grande desafio. Falarmos de pessoas como nós, que temos os nossos vícios, os nossos equívocos, as nossas mazelas, é fácil. Mas falar de uma pessoa que teve uma vida exemplar e perfeita ainda é difícil. Vamos relembrar alguns momentos desse grande apóstolo da caridade para nós podermos refletir um pouco sobre a vida. Nós vivemos hoje um momento muito difícil na Terra, aonde nós nos habituamos a reclamar de tudo e de todos. Quando nós passamos a olhar a dor do semelhante, que às vezes é muito maior do que a nossa, nós começamos a entender e a ver a vida sob um novo prisma. Vamos relembrar que a dor, que muitas vezes deixam marcas profundas no coração da criatura humana, muitas vezes serve para um alento de nosso crescimento espiritual. Vou lembrar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º, a paciência, quando inicia a mensagem dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Estamos começando a entender a doutrina espírita, que nada mais, nada menos, é o resultado das leis naturais que nos cercam. Nós hoje resgatamos, dentro dos conhecimentos de Jesus, uma palavra que é o alicerce da nossa doutrina, que é a reencarnação. A reencarnação veio trazer para todos nós realmente um ensinamento profundo de entender o porquê que nós vivemos numa sociedade tão adversa como a nossa. Por que tem pessoas que nascem num berço onde os móveis, onde as roupas que vão receber aquela criança são detalhes a ouro, e de repente tem crianças que vão nascer por alguns dias e vão desencarnar de fome? Porque numa mesma casa nasce um filho perfeito com uma inteligência sublime e de repente um irmão com problemas mentais ou mesmo com uma deficiência no corpo físico. É interessante que antes de conhecer a doutrina, eu me lembro que as pessoas, e eu estava ali vendo a filha da Ana com o Jaime, não é? Que está para ter um bebê, e nós, antigamente, quando as pessoas perguntavam, e aí, você sabe qual vai ser o sexo? Né? Vai ser menino, vai ser menina? A grande maioria das pessoas tem um hábito de dizer assim, ainda não sei. Pode ser menino, pode ser menina, vindo com saúde, está tudo bem. Esse é o grande problema que nós temos. Quer dizer, e se não vier com saúde, como é que nós vamos contornar tudo isso dentro da nossa mente? Então nós hoje vamos aprendendo que a reencarnação é uma oportunidade abençoada que o Espírito tem para retornar aqui na crosta e colher frutos daquilo que ele mesmo plantou no passado. Relembra as mensagens de Paulo, as epístolas, e a primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Os espíritas começam a ver a dor sob um novo prisma, sob uma nova ótica, já não mais como aquele sofrimento que Deus nos abandonou,
Jesus esqueceu de nós. Não. Nós hoje, ao olharmos para um espelho, todos nós aqui não somos vítimas. Nenhum de nós aqui é vítima. Todos nós aqui estamos colhendo aquilo pela qual um dia nós plantamos. A doutrina nos traz a razão, nos traz a lógica. Quando nós falamos de Francisco Cândido Xavier, nós vamos relembrar algumas histórias daquele livro, Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Nós, há 10 anos atrás, fomos convidados por uma das maiores rádios de São Paulo, chamado Rádio Boa Nova, onde nós temos um programa até hoje, todo domingo pela manhã, um programa Chico Xavier, um homem chamado amor. E nós então pedimos autorização para poder estudar essa obra, esse livro, que na nossa ótica não é um livro de apenas falando de Chico Xavier ou de biografia, é um livro de autobiografia, porque Chico Xavier foi passando as informações para o professor Ramiro Gama, que foi colocando no papel. Quando nós terminamos esse programa, devido à grande audiência da rádio, o senhor Roberto Dalac nos convidou se nós queríamos pegar algumas dessas mensagens que nós julgássemos ser mais interessante, ele daria os direitos autorais para nós e que nós pudéssemos fazer um comentário como fazíamos no programa da rádio, estudando a questão moral dessas lições que servem para todos nós. Chico Xavier tinha 5 anos de idade, quando ele vem passar por uma grande dificuldade que é o desencarne da sua mãe, Maria João de Deus. O pai, desestruturado, tinha 9 filhos. Chico era de uma família de 9 irmãos. O pai doou todos os filhos para os padrinhos e para os familiares. Chico Xavier talvez foi o que foi levado para um lugar de maior sofrimento. Dona Rita de Cássia, sua madrinha, uma mulher muito desequilibrada, uma mulher que, no segundo dia de Chico Xavier na sua casa, começa a dar surras naquela criança. Surrava 3 vezes por dia de vara de marmelo. Não se contentando com isso, ela pegava alguns garfos e enfiava na barriga do Chico em torno do umbigo, onde ele ficava horas com aqueles filetes de sangue percorrendo a sua barriga. Ainda nós vamos ver Chico nos contar que ficava de 3, 4 dias sem comer. Era um sofrimento intenso. Um belo dia, Chico Xavier dormia num quarto com um outro jovem, um pouco mais velho que Chico Xavier, chamado Moacir. Esse jovem tinha uma ferida muito grande na perna, e essa ferida ela não havia meio de curar. Dona Rita levou no médico, levou na farmácia, levou na igreja que frequentava, nada, absolutamente nada conseguia fazer com que aquela ferida se curasse. Chamou uma benzedeira. A benzedeira, aquela mulher que desequilibrada tanto quanto Dona Rita, ela então disse: olha, para essa perna só tem uma solução. Se você arrumar uma criança e essa criança lamber por 3 sexta-feira essa ferida, essa criança vai curar. O Chico começou a pegar um hábito, desde quando ele começou a apanhar, ele corria para o quintal. Lembrou ele que a sua mãe sempre dizia que nos momentos difíceis da vida, se nós pedíssemos a Deus
a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre nos atenderia. Ele corria para o quintal, ajoelhava, fazia as mãos ficarem juntas, fechava os olhos, olhava para o céu, conversando com Deus e rezava o Ave Maria e o Pai Nosso. Nos primeiros dias, a sua mãe começa a se manifestar e ele via a sua mãe. E a sua mãe dizia: "O que foi, Chico? Mamãe, eu estou apanhando muito, estou em muito sofrimento. A senhora não me leva contigo para o lugar que a senhora está?" "Não, Chico, eu não posso. Você, para se tornar um homem de bem, o sofrimento vai te ajudar a burilar a sua alma. Acredite na sua madrinha, seja resignado." E a partir daquele momento que ela disse isso, Chico Xavier começou a não mais chorar nas surras que ele tomava, não mais reclamar quando os garfos todos os dias eram colocados em torno do seu ventre. E assim foi ao longo de 2 a 3 anos. Chico, então, no dia da ferida, correu para o quintal, ajoelhou, fez a prece, a mãe apareceu e diz: "Mamãe, a senhora acha que eu vou conseguir curar a ferida de Moacir?" Ela diz: "Não, meu filho, mas se você tiver..." Tudo bem, Antônio? Senta para cá, querido. Maria, tudo bem? Sentam aqui. Então ele diz: "Não, se você lamber a ferida com resignação, nós vamos te ajudar." E ali houve um fato muito interessante, que o Chico, um dia nós estávamos na casa dele. Eu frequentei a casa de Chico Xavier desde 1985 até 2002. Era muito comum nós irmos no Grupo Espírita da Prece, naqueles trabalhos que Chico fazia de psicografia, funcionando como Correio do Além. Depois nós tínhamos, de madrugada, o filho do Chico chegava perto de nós e ao ouvido dizia: "Sérgio, vai à casa do pai, vai tomar um café." E não precisava falar 2 vezes. Nós de madrugada pegávamos o carro, íamos para a casa do Chico, ficávamos até o amanhecer, conversando e saboreando um bom café. E um dia o Chico contava essas histórias, tanto do cão, quanto do alimento, quanto da ferida. E ele diz assim: "Olha, eu fechei os olhos como a minha mãe me ensinou, e eu vi ela do meu lado, colocando sobre a ferida um pó multicolorido, e esse pó, então, foi curando a ferida de Moacir. Eu passei por um processo de hipnose. Eu confesso que mamãe não permitiu que eu visse aquela cena. Então foi mamãe que me ajudou naquele momento." Passaram-se um tempo, Chico Xavier começou a continuar esse sofrimento terrível, quando ele ficou de 4 a 5 dias sem comer, que era comum fazer isso. Chico estava com as pernas bambas, já não conseguia ficar em pé, quando a sua mãe lhe aparece depois da prece, e ela diz assim: "Meu filho, continue orando, porque Jesus nunca desampara aquele que pede com fé." O Chico continuou orando Pai Nosso, Ave Maria. Quando ele abre os olhos, ele vê um cachorro muito grande à sua frente. Era um cachorro negro, bonito, e o cachorro tinha à boca um jatobá. Eu já sei que os irmãos portugueses não sabem o que é o jatobá. O jatobá é uma fruta específica lá no Brasil, onde ela é mais ou menos assim, uma fruta desse tamanho, e ela é
quadrada assim, e ela tem uma casca muito dura. Para quebrar o jatobá, temos que ter um martelo ou um pedaço de pau para podermos ali quebrar o jatobá. O cachorro trazia o jatobá mordido. E a mãe dele então disse: meu filho, pega esse fruto, ponha num copo, ponha água e você coma. Mas o jatobá, para quem não conhece, é terrível. Sabe aquele cheiro, por exemplo, das pessoas quando tiram um tênis? Aquele cheiro de chulé terrível. O jatobá tem esse cheiro, tem essa nuance. Só da gente chegar com o jatobá perto, a gente já sente mal, não é? Mas é uma das frutas de maior vitamina, de maior essência calórica que nós temos no Brasil. E assim, então, o Chico, nessa noite que ele estava contando para nós a sua infância, o Chico diz assim: Chico era muito humorado, ele contava as coisas sempre assim, com muita alegria, com muito prazer, e ele ria da própria situação que ele passou. Então o Chico diz assim: vocês acreditam, meus irmãos, que até hoje eu não sei se o cachorro era encarnado ou desencarnado. Eu só sei que quem salvou a minha vida foi o cachorro, não é? O Chico tinha essas nuances de mostrar para todos nós que o sofrimento fez com que ele crescesse espiritualmente. Esse é o teor daquilo que nós temos hoje que tentar compreender no movimento espírita. Por mais difícil que sejam as experiências que a vida nos oferece, por mais difícil que sejam os momentos que a dor invade o nosso coração e o nosso lar. Eu vi Chico Xavier receber centenas de mensagens do além-túmulo para acalmar o coração das mães, para acalmar o coração dos pais, coração dos avós. Me lembro algumas histórias interessantes que vivi na casa e no grupo espírita da Prece. Por exemplo, uma senhora que veio do sul do país. Até uma altura, ela teve dinheiro para pagar ônibus. Depois o dinheiro acabou e ela começou a pegar boleia nos caminhões para chegar até Uberaba. Ela tinha um filho, um único filho, uma pedra preciosa que Deus lhe havia lhe dado. E num momento, num acidente automobilístico, aquele jovem veio desencarnar. E ela chegou tarde na reunião, não conseguiu passar por uma entrevista. Ela ficou desolada. No fundo do centro, ela ficou a chorar. Havia demorado tantos dias para chegar. Havia viajado tão longe. Seus pés estavam feridos. Sua alma estava aberta de dor por aquele momento. Quando, altas horas da noite, Chico Xavier punha a ler essas mensagens. E ao ler aquela mensagem começou a dizer: querida mamãe, que a paz de Jesus esteja conosco. Te acompanhei até esse local, grudada no seu pescoço, como sempre fiz. Acompanhei a sua trajetória, mas me preocupava. Depois da minha morte, todos os dias, a senhora comprava 3 rosas, 3 botões de flor e levava no meu túmulo. Eu acompanhava aquela cena com muita tristeza, com muita dor, porque eu não estava mais naquele jazido. Eu estava junto com a senhora em casa e acompanhando a sua dor e o seu sofrimento. Continua o jovem: gostaria de lhe pedir algo, mamãe. Quando retornar para a nossa cidade,
para a nossa casa, pegue o dinheirinho das flores e comece a comprar pães. 3 pães. E comece a entregar os pães para os jovens que estão na rua. Você vai estar me homenageando. Você estará me contentando o meu coração. Despeço diante da paz do Cristo e que a senhora vai continuar a ter a minha presença, porque a morte não existe. Chico Xavier tinha sempre ao seu lado um senhor chamado Tio Pedro, que assim nós chamávamos carinhosamente. Chico, então, enquanto a mulher se deslocava para buscar as folhas, ele perguntou: Tio Pedro, muito baixinho, o senhor tem dinheiro na carteira? Tenho sim, Chico. Você me empresta? O Chico pegou uma quantidade de dinheiro e ele então, quando a mãe veio, ele pegou as mãos da mãe, entrelaçou-a aquele dinheiro e diz assim: o seu filho me pediu para que te desse esse dinheiro, para que a senhora pudesse sair daqui e comer alguma coisa. E ela disse: seu Chico, faz 2 dias que eu não me alimento. E o restante, a senhora vai até a rodoviária, pegue o autocarro e você então vai para a tua cidade e ele vai estar junto contigo. Aquela mãe abraçou o Chico e os dois copiosamente choraram. E ali nós vemos o quanto cada um de nós podemos levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de alegria, que pode sustentar as nossas almas, dando a cada um de nós a certeza que tem muitas pessoas sofrendo mais do que nós. Aos 17 anos de idade, Chico Xavier começa o grande trabalho da psicografia, as cartas do além-túmulo e, ao mesmo tempo, também as cartas dos remédios fitoterápicos, 800 a 1000 receitas que o Dr. Bezerra, toda semana, trazia pelo seu intermédio, auxiliando pessoas que não poderiam ir aos médicos por não ter recursos financeiros, pessoas com doenças graves, que ali então recebia o amparo espiritual e o amparo material. 17 anos de idade, uma perseguição da própria igreja, que naquela época o catolicismo era muito forte no Brasil, ainda é, mas não tanto quanto, e a família começou a sofrer uma pressão, a igreja ameaçava excomungar toda a família, e naquela época uma família excomungada era uma família que tinha sérios problemas, uma cidade pequena. O Chico começou a receber caravanas, que era um grupo de pessoas que vinham de todo o Brasil, para as mães, os pais receberem as mensagens dos filhos saudosos. E aquilo incomodava de maneira sensível, quando a sua mãe lhe apresenta a ele e diz: meu filho, você tem que tomar um remédio. O remédio se chama a água da paz. Quando o Chico foi perguntar onde ele acharia esse remédio, um grupo de pessoas entraram no centro e o Chico então perdeu o contato com a sua mãe. No dia seguinte, foi ele em 2 farmácias fitoterápicas e nessas farmácias ele perguntou se tinha o remédio, que era o remédio a água da paz. Os farmacêuticos desconheciam. Pensou ele: Pedro Leopoldo é pequeno, quem sabe Uberaba tem mais recursos. Pediu a um amigo que dirigia um caminhão, que ia para Uberaba todos os dias,
se ele poderia passar em algumas farmácias e procurar um remédio chamado Água da Paz. Até que o amigo veio e disse: Ô Chico, não encontrei, os farmacêuticos não conhecem essa fórmula, você precisa dar mais detalhes. Chico ficou entristecido com será que a sua mãe poderia ter se enganado? E o Chico, então, acabou de uma certa forma indo à noite no centro. A mãe dele aparece a ele e diz: Chico, por que você está triste, meu filho? E ele diz: mamãe, eu não encontrei o remédio. Então ela diz: meu filho, eu esqueci de dizer, o remédio está dentro de casa. Você vai até a talha, onde está a água, você ponha num copo. Quando alguém te ferir, quando alguém te magoar, quando alguém falar algo que você não gosta, ponha água sobre a boca. Deixe com que a sua língua mergulhe sobre a água. E quando você não tiver mais vontade de reclamar, você engula a água. Eu fico analisando uma mensagem dessa e eu pergunto aos nobres irmãos e irmãs que estão aqui: será que esse remédio ajudaria em nossa casa no dia a dia? Quantas discussões nós evitaríamos, o marido com a esposa com o marido? Quantas brigas evitaríamos para com os filhos? A nossa casa viveria em paz. Um remédio simples que não vai custar praticamente nada, mas tem um valor simbólico muito importante, que é aprendermos a desenvolver a paciência. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, dizia que paciência é a ciência da paz. Manter a ciência da paz é um grande desafio para todos. E aí Chico Xavier começou a entender que ao longo, desde os 5 anos de idade, todas as oportunidades que ele teve com a sua mãe, foi exatamente diante do capítulo do desenvolvimento da paciência. Certa feita, um cego de nascença que andava em Pedro Leopoldo, ele então estava sendo conduzido por um pontilhão onde passava o comboio. Era um pontilhão alto de mais ou menos 7 ou 8 metros. Só que esse senhor que o acompanhava, o cego, estava bêbado. E eles foram andando de qualquer maneira em cima daquele pontilhão quando o cego cai do pontilhão. Aquele cego se machucou inteiro. O assunto foi para Chico Xavier, não tinha um hospital na cidade naquela época. E Chico então arrumou um lugar, alugou um cômodo para que aquele homem pudesse ser tratado. Chico ficava à noite e estava procurando alguém que poderia ficar durante o dia com aquele cego. Não apareceu ninguém. Ele pegou um jornal da cidade e colocou uma nota: se alguém poderia fazer o exercício da caridade, poderia ser católico, evangélico, espírita ou mesmo ateu, alguém que pudesse ajudá-lo durante alguns dias a tratar de um cego. Pois bem, nós então vemos ali que os primeiros dias não apareceu ninguém. Passaram mais alguns dias, 2 moças, nós chamamos moças da vida, 2 prostitutas, se apresentaram ao Chico e disse: seu Chico, nós somos prostitutas, mas nós estamos aqui para servir. Nós podemos ajudar? O Chico disse: lógico, minhas filhas, vocês vieram em bom momento. Vocês ficam durante o dia. Quando eu chegar, nós fazemos o culto do Evangelho e eu durmo à noite e vocês então vão embora.
E assim, durante alguns meses, eles ficaram cuidando de maneira muito frequente aquele cego que estava todo machucado. Quando terminou aquele tratamento, o cego já estava bem, já não tinha mais as feridas no corpo, já estava andando normalmente. O Chico, então, marcou de liberar aquele homem, e naquele dia, Chico chegou à noite, fez o culto do Evangelho e despediu daquelas moças. E aquelas moças então disse a ele: seu Chico, nós temos algo para te contar. O que foi, minha filha? Olha, o Evangelho foi tão profundo, todos os dias, batendo a porta de nosso coração, que eu gostaria de dizer que eu e minha irmã, nessa semana, nós saímos da prostituição. Nós então estamos indo para Belo Horizonte. A minha irmã vai trabalhar numa tecelagem, já está tudo certo. Eu consegui uma vaga numa escola de enfermagem, vou ser enfermeira e vamos trabalhar dignamente. Conta-se que os três se abraçaram e choraram copiosamente. Ficamos analisando e extraindo o lado moral de tudo isso. As consequências da beleza de cada um de nós estendermos as nossas mãos para ajudar alguém. A Soraya mostrou uma foto para nossa irmã Ana Domingues. Hoje fizemos 150 marmitex. Mas não é marmitex pequena, são marmitex de 1,2 kg de comida para atender famílias. Cada uma atende 3 a 4 pessoas. Então nós percebemos que hoje todos nós podemos ser úteis. Essa casa tem um trabalho lindo de distribuição de cabazes de alimento, onde é a oportunidade que todos nós temos de servir o Cristo com muito amor, com muita alegria. Eu estou olhando o tempo passa tão rápido e o nosso tempo está se esgotando, não é? Mas para encerrar, muitas pessoas, principalmente de Portugal, que às vezes não teve a oportunidade de conhecer toda a obra de Chico Xavier, pergunta se realmente Chico Xavier foi tudo isso, ou se são os amigos que, de uma certa forma, o eleva dentro da condição do trabalho que ele efetuou. Mais de 550 livros. Ele é a segunda pessoa mais biografada do mundo. Só tem uma pessoa que foi mais biografado do que Chico Xavier: nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos por aí que é um homem diferente. Mas nós vamos mostrar a última história que vale a pena para as nossas reflexões. Quando descobriram a máquina Kircher, que é uma máquina pela qual a gente põe as mãos e a máquina lê a nossa aura, qual seria aquela energia que nós temos em torno do nosso corpo, percebeu-se que a aura era, num estudo feito pela NASA, acredito que todos aqui já ouviram falar desse grande centro tecnológico de estudos científicos no mundo, a NASA resolveu investir e convidou um grande cientista da época chamado Paul Hilder a estudar 20.000 pessoas. 20.000 pessoas de todo o planeta, pegando pessoas de todos os continentes, pessoas brancas, da raça negra, da raça amarela, da raça vermelha, homens, mulheres, crianças, anciões, enfim, envolveu-se todas as pessoas, não é? Seres primitivos, como ainda os nossos indígenas, enfim. Paul Hilder descobriu que nessas 20.000 pessoas, a média da aura é de 10 a 20 centímetros.
mas mantendo uma média mesmo de 15 a 20 centímetros. Porque muitos tinham 10, muitos tinham 30, 25 e a média de 15 a 20 centímetros. Paul Hilder foi casado com uma brasileira e ele sempre ouviu falar muito de Chico Xavier. E ele diz, já que eu estou no Brasil, eu gostaria, junto da minha equipe, estar presente para fazer em Chico Xavier. Marcaram um dia, naquele dia montaram a máquina, Chico Xavier colocou a mãozinha e Paul Hilder então lhe disse, seu Chico, senta ali de novo que a máquina está avariada. Seu Chico foi, sentou, montaram-se uma outra máquina. E Paul Hilder disse, seu Chico, por favor, põe a mãozinha aqui de novo. E o Chico então colocou a mão. Contam os cientistas que estavam com ele, as pessoas que estavam acompanhando o Chico, que quem sentou foi Paul Hilder. Ele não acreditava o que os seus olhos estavam vendo. Ele não acreditava o fenômeno que estava à sua frente. Porque se a média era de 15 a 20 centímetros, a aura de Francisco Cândido Xavier, ela deu 10 metros de diâmetro. Ou seja, puxava-se um círculo de 10 metros e ali estava a aura de Francisco Cândido Xavier. Fico eu pensando, analisando, nos estudos que a doutrina nos oferece, qual seria a aura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós conseguimos perceber que Chico Xavier não foi uma alma comum. Foi um espírito encarnado de grande proporção. Certa feita estava numa TV aberta dando uma entrevista, quando a jornalista me pergunta qual seria a chance de Chico Xavier falhar. E eu dizia, 0. Ela diz, por quê? Eu falei, porque Chico Xavier não é um homem comum. Chico Xavier foi convidado por nosso Senhor Jesus Cristo a reencarnar no Brasil, para trazer a árvore que estava na Europa em decadência, com os problemas políticos que a Europa iria passar, a França, a Espanha, Portugal, onde o espiritismo já estava bastante dilatado. E com o problema político, praticamente ficou-se alguns anos sem poder falar do espiritismo, como nós tivemos aqui em Portugal, os bens confiscados, os livros confiscados durante muitos anos. Então nós percebemos, e tem uma obra do grande escritor, o grande cronista, Dr. Humberto de Campos, que depois da sua morte começou a escrever pelas mãos do Chico, escreveu uma obra chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. De 7 a 8% da população brasileira, no último censo, se declarou espírita kardecista. Mais ou menos o dobro da população de Portugal. Para nós termos uma ideia qual foi o trabalho, e sem sombra de dúvida, nós tivemos um grande divisor de águas, que foi antes e depois de Chico Xavier. Se calcula que mais de 2.000 casas espíritas, dos quais 2 que eu construí, foi sob orientação de Chico Xavier na sua casa. E a segunda casa é essa de 2.000 metros quadrados, onde nós hoje temos 3,5 toneladas de comida por mês, atendendo as famílias carenciadas, a evangelização com as crianças, dando à família os cabazes, os trabalhos espirituais da casa, enfim, tudo sob orientação desse homem. Queridos irmãos, que a doce e suave paz de Jesus esteja e permaneça hoje, agora e todo sempre. Eu gostaria de, enquanto
A Ana vai fazer o encerramento, fazer a prece? Faço. Antes de eu fazer a prece, eu gostaria de falar duas coisas importantes. O primeiro livro, Chico Xavier, Um Coração a Serviço do Amor, é o primeiro. O primeiro eu tenho aí também, esse é o segundo, Chico Xavier, Uma Gota de Amor. Queria falar um pouquinho também, rapidamente, desses 3 livros que o André não pôde estar nessa casa, mas a próxima vinda dele, com certeza, o André vai estar aqui fazendo palestra. Nosso querido André Luiz recebeu 3 livros, do chamado O Gigante Deitado, falando do mundo espiritual, dando continuidade na obra de André Luiz. Então, Trabalhadores Invisíveis, a pessoa vai conhecer um pouquinho a história do nosso Dr. Adroaldo. Esse espírito que está aqui conosco, sempre me acompanha nas palestras e nos trabalhos, é o nosso benfeitor que dirige todas as atividades lá do Brasil, e a pomadinha Chico Xavier que nós fazemos aqui em Portugal, aqui em Viseu. Depois esse livro, uma continuidade, a Almenara do Amor, falando de outras colônias, falando um pouquinho de um grupo de portugueses que pediu ao Dr. Adroaldo que cedesse alguns espíritos para um trabalho específico de acolhimento aqui nessa guerra da Rússia com a Ucrânia. É um tratado muito bonito que ia ser atendido aqui em Portugal, esses espíritos, e a gente vê quais foram os espíritos que foram socorridos, quais não pôde ser socorrido, e ele fala das colônias também no mundo espiritual. E o terceiro livro, Em Outras Dimensões Espirituais, ele fala um pouquinho sobre a quinta dimensão, que para nós ainda é uma grande novidade, porque nós temos arquivo mental até a zona do umbral. A quinta dimensão já são espíritos já que se encontram na condição de Chico Xavier, espíritos que já estão totalmente já num grau de evolução muito maior. E depois também fala de uma cidade embaixo, que é o abismo, que é uma cidade de puro sofrimento, de espíritos muito inteligentes que comandam grupos por processos de hipnose, que nós vemos hoje na sociedade acontecer muito. Então são livros que vale a pena para quem quer conhecer um pouquinho do mundo espiritual, dando continuidade naquelas obras do nosso querido André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier.